Nós temos, primeiramente, o que eu gostaria de agradecer a presença da Caixa, né, de ter aceito esse nosso convite para nenhum feriado, que na verdade, Melk e Ederson, eu não sabia que era feriado. Eu, sinceramente, não sabia, e a minha assessoria de imprensa também não sabia que era feriado, passou desapercebido, né? Mas é legal, é um dia da nossa categoria de corretores e corretoras de imóveis, que está completando 58 anos de regulamentação. Como eu falei anteriormente, não sei se foi ouvido, coincidentemente é o ano do meu nascimento, nasci em 1958. Então, em nome da diretoria, eu vou até fazer questão de citar o nome de cada um, se vocês me permitem. Eu tenho a Ione Malto como vice-presidente, tenho o Helder Pirta como vice-presidente também, tenho o Thales Cardoso como diretor-secretário, tenho o Fontan, Agamenon Fontan, como também diretor-secretário, tenho o Maurício Júnior como mito. Agamenon Fontan e Thales Cardoso são tesoureiros. Tenho o Maurício Júnior e o Salomão Melo como diretor e secretário. Tenho a Meire Bezerra como diretor de relações de eventos. Temos o Jorge Júnior como diretor de fiscalização. Então, em nome dessa equipe e de todos os funcionários do CRES, né, nós temos 18 funcionários no CRES. Nós somos 22ª região. Nós temos no complexo, né, o sistema 26 CRES no Brasil. Então, temos, como eu falei antes, 450 mil corretores e em torno de 50 mil, 30 mil, 40 mil imobiliárias. Então, é uma profissão que, nas pesquisas que são divulgadas, está entre uma das que melhores têm avançado no nível perante a sociedade, de prestação de serviço à sociedade. É uma profissão que, nesta pandemia, apesar da pandemia, a gente criou uma nova forma de trabalhar. Como vocês sabem, todos nós sofremos, né, na pandemia, mas esse sofrimento nos trouxe benefícios. Por quê? Porque a gente se readaptou. Nós começamos a fazer coisas que não fazíamos antes, né? Até pela comodidade de ter um escritório, de ter uma secretária, e normalmente a secretária é que faz tudo, né? Pelo menos na nossa área. Eu, Melk e Anderson, na nossa área, vocês têm uma estrutura aí montada na Caixa que é muito perfeita, aí atinge quase que 100% do mercado, eu acho, 98% do mercado. Mas nós que somos autônomos, nós temos. Acho que o Edilson travou, né? Acho que travou sim, pelo menos aqui para mim também. Voltamos. Voltamos ao vivo, senhoras e senhores. Então, vocês ouviram o que eu falei, não? Até quando você falou até autônomos. Nós que somos autônomos. Beleza. Nós somos autônomos, né? Tínhamos que ter um escritório, uma secretária para pagar o telefone e tudo mais. Hoje, a vida se reinventa, né? Depois desses 4, 5 meses de praticamente isolamento, nós nos reinventamos. E aí foi o que o corretor se destacou, porque ele ficou em casa, mas ele se profissionalizou, né? Ele se interessou em estudar mais, porque não tinha o que fazer em casa. Então, o que é que faz? Vou estudar, vou fazer curso, vou me aperfeiçoar. E o CRES ajudou muito nisso, porque durante todo esse tempo que nós passamos com essa pandemia isolada, o CRES não parou de trabalhar. Nós paramos 41%, nós estamos com 41% de funcionários em casa remotamente. Diminuímos o tempo de trabalho, que antes era de 9 às 12, de 13 às 17. Hoje nós estamos funcionando de 9 às 12 e de 13 às 15. E de 15 às 17
nós trabalhamos remotamente com o pessoal em casa. Apesar de que a gente nem é atendido 7 horas da noite, 8 horas da noite, entendeu? E o atendimento no CRES, o agendamento pelos cuidados, conforme manda os protocolos aí da área de saúde, é sempre por agendamento. Então, o mercado se modificou, nós reinventamos e estamos super satisfeitos. Vocês têm essas informações aí de como cresceu o mercado imobiliário. Mas, para não me alongar mais, que eu estou falando muito, é agradecer, é parabenizar o corretor e dizer que o Cresce está lá, está sempre aberto. O meu telefone, que todos sabem, está sempre à disposição. Os telefones dos funcionários, a gente divulga, está sempre à disposição. Entendeu? Amigos corretores e corretoras que estejam participando. Independente de estar ou não participando, esse vídeo vai ser reproduzido, vai ser mandado para os 6.100 corretores que nós temos. Né? Então, Ederson e Melk, agora eu falei certo. Nós agradecemos profundamente, entendeu? Vamos providenciar, como nós conversamos antes, providenciar um novo encontro com as novas perspectivas que vamos ter daqui para frente, tá bom? Então, corretores e corretoras, recebam o meu abraço. Estou com a camisa aqui, ó. Essa camisa, deixa eu ver, que aproximo mais. Porque é mais negócio mesmo, né? Vocês devem ter na sua apresentação, deve ter essas informações, que o imóvel hoje, principalmente depois da pandemia, é mais negócio que qualquer outra aplicação. Mas, meus irmãos, obrigado e vamos lá. Tome à frente e mande brasa aí. Estou aqui às ordens. Não sair daqui um momento, viu? Boa tarde, muito obrigado, Edilson. É um prazer estar aqui junto com vocês. Meu nome é Ederson Ramalho, eu sou superintendente executivo de habitação da Caixa aqui para Alagoas. E quero começar parabenizando a todos os corretores pelo seu dia. O Edilson já falou muito aí do que eu queria falar. Apesar de vocês serem uma profissão muito tradicional, 58 anos já, mas é impressionante como vocês têm se reinventado. E os corretores são parceiros fundamentais para a Caixa. Desde o início da implantação da Superintendência de Habitação da Caixa aqui em Alagoas, a gente tem procurado estar muito próximo. Acho que já é a segunda live que a gente faz, segunda reunião aqui com o Cresce, pela internet, fora as conversas presenciais que tivemos. E eu quero parabenizar vocês, como os corretores têm conseguido se reinventar, entrar nas novas plataformas digitais, nas novas mídias, mudar a forma de atuação. E vocês hoje são expoentes de um movimento de mercado que é focado na experiência do cliente, é focado na personalização do que o cliente quer. Então, o papel que vocês fazem de entender o que o comprador quer, de entender o que o mercado proporciona e fazer essa ligação, levando em conta as variáveis como o valor, capacidade de pagamento, a maneira de pagar, a entrada e tudo mais, é uma coisa que fomenta o mercado de uma maneira que leva a esses números que a gente vai discutir aqui hoje, que sem vocês não seria possível. Então, para a gente na Caixa, vocês são parceiros importantes, fundamentais, queremos estar cada vez mais próximos. Espero que a gente tenha ainda muitas reuniões como essa para tratar de pautas específicas. A gente estava debatendo aqui antes de começar a transmitir pautas específicas que a gente pode tratar. A gente pode falar aí mais profundamente dos indexadores disponíveis, a gente pode falar de uma maneira mais técnica das modalidades de financiamento. Tem muitas coisas que a gente pode passar para vocês e receber de vocês, a gente interagindo, trocando experiência, vamos crescer juntos muito mais do que a gente já vem crescendo. Vou passar a palavra aqui para o meu colega Melk, para ele se apresentar também, para a gente depois começar no assunto específico de hoje. E meu nome é muito difícil, né? Trava-língua quase, né? Melquisedeque, mas todos podem me chamar de Melk, tá? Podem ficar à vontade. Verdade mesmo, verdade. É difícil mesmo. Tá? Pode chamar de Melk. Alguns chamam de Mel também, eu já vi, né? Mel para os íntimos. Eu sou gerente. Eu chamei de Mel, desculpa aí, viu, Melk? Nada, que isso. Tamo junto. Sou gerente de habitação da Caixa, tá? Na sopa de letrinhas, conhecida como GIAB,
né? O Ederson é o superintendente executivo, né, da habitação, eu sou gerente executivo de habitação em vice-presidências que se complementam, né? Ele cuida mais dessa parte de rede, a gente mais voltado para a parte de engenharia. Nessa apresentação aqui, a gente resolveu fazer nesse formato, né? O Ederson, como tem esse maior contato, né, com o PF, né, com a demanda individual, vai fazer essa apresentação para vocês, todos os números que a gente tem, tá? A perspectiva, né, que a gente tem para esse mercado, que é bastante, motiva bastante, tá? E a nossa parte aqui, mais com dúvidas técnicas de engenharia, porque a gente trata de processos desde o PF até o PJ, né? Então, o repasse fácil, eu não sei se eu vou estar adiantando alguma coisa, soltando spoiler aqui da apresentação dos colegas, mas, assim, de todos os produtos que a gente tem, né, mesmo a gente analisando a viabilidade técnica de um empreendimento, a gente vai precisar vender, né, cada uma dessas unidades, e sem os corretores isso não seria possível. Deixa eu parabenizar, tá? Agradecer o convite, Ederson, doutor Edilson, é muito bacana estar aqui, obrigado. Parabenizar todos os corretores de imóvel do Brasil, vocês realmente fazem sucesso, principalmente na pandemia, porque você percebe, a maior característica do corretor é justamente o contato, né? Então, como é que você vai vender imóveis com distanciamento social? Então, de fato, precisou se reinventar. Estou muito curioso para saber as soluções, né, que foram dadas nesses tempos de home office, nesses tempos de pandemia, como que eu vou abordar um cliente, como que eu vou levar ele numa casa. E vocês são especialistas em vender sonhos. Vocês não vendem sapato, né? São sonhos, né? São contratos de uma vida inteira. Então, é com muito cuidado, né? Com muito carinho que eu aprecio esse trabalho de vocês. E vou acompanhar as perguntas de vocês aqui no chat, tá? Tanto os corretores como os outros colegas que estão nos assistindo. Se precisar fazer alguma abordagem, alguma pergunta de vocês no meio da apresentação do Ederson, ele permitiu que a gente fizesse que a gente entrasse um pouco, tá bom? E qualquer dúvida, vou continuar à disposição de vocês, tanto aqui na live, como na caixa, tá? Sempre mantendo essa parceria. Obrigado. Pessoal, só para explicar melhor aqui para vocês, a gente tem essas duas estruturas da habitação aqui em Alagoas, isso aí para vocês verem como a Caixa tem know-how e expertise e estrutura para a habitação. Nós temos uma estrutura negocial, que é a Superintendência Executiva, onde nós cuidamos do processo de concessão de crédito, manutenção, relacionamento, toda a parte negocial do processo e a estrutura do produto. E temos a parte mais voltada para a engenharia, a parte técnica, que é a gerência executiva, a GIAB, da qual o Mel, que é o gerente aqui da região. Então, a gente trabalha muito em conjunto, construindo a parte negocial e a parte técnica desses processos, para fornecer o melhor produto, para que vocês possam cada vez mais fazer, como o Mel que disse, o seu papel de vendedores de sonhos concretos que se transformam em realidade, não sonhos que são terrenos na lua, é a verdade. E também quero comentar aqui uma coisa. Nós sabíamos que hoje era feriado, mas nós fizemos questão de, mesmo assim, participar nessa data, porque é um privilégio poder, no dia do corretor, estar junto aqui falando com vocês, mesmo sendo feriado. Então, vocês não estão interrompendo o nosso feriado, nem nada disso. Pelo contrário, é um privilégio poder estar aqui com vocês hoje, tá? Vamos lá. Já está aparecendo para vocês aí a imagem da apresentação? Já apareceu aqui para mim. Pronto. Então, assim, a gente escolheu essa temática, o novo normal, as oportunidades criadas e as ferramentas para aproveitá-las. Então, na verdade, a gente quer fazer uma pincelada do que a gente vem percebendo do mercado, no nosso feeling, e também dados concretos. Aqui eu vou usar muito as informações do Censo Imobiliário do Sinduscom, encomendou a consultoria Brain, e foi feita agora com base em junho desse ano, e também dados nossos, e também coisas que a gente vem da imprensa, e vamos aqui discutindo tudo e transformando em coisas que façam sentido para a gente, tá? Então, só vou relembrar aqui, nós já discutimos em outra apresentação a estrutura da Caixa, a gente apresentou essa nova estrutura da Caixa para vocês. Então, só vou relembrar aqui qual é o papel da Superintendência Executiva de Habitação. A gente atua aqui como um catalisador
juntando todas essas partes do mercado imobiliário, as construtoras imobiliárias, os corretores autônomos, os nossos correspondentes Caixa, fazendo o papel também de advogado junto às instâncias dentro da Caixa, o nosso jurídico, a área técnica, a matriz, para que tudo funcione. A gente quer ser o cimento, a argamassa que ajuda a juntar esses tijolos desse muro que é o nosso mercado imobiliário aqui em Maceió. Então, a nossa equipe lá da Superintendência, estamos à disposição para fazer esse papel junto com vocês. E, na verdade, nem é um papel muito difícil, esse papel de advogado na Caixa, porque todas as áreas, como a área do MEL, que é a GIAB, o nosso jurídico, todo mundo é muito consciente, está muito voltado para essa parte do negócio, tá? Então, eu quero começar fazendo algumas perguntas aqui para vocês. A gente está vivendo nesse contexto de pandemia, o tempo inteiro a gente fala de pandemia. Então, falando de sensação, de feeling, o que é que a gente espera? Quais os impactos até agora? O que é que nos aguarda? A gente pensa em aumento do desemprego, a gente pensa em perda de renda, a gente pensa em retração dos investimentos e aumento de inadimplência. Em alguns mercados, até certo ponto, é isso que vem acontecendo, de fato. Só que aí tem algumas questões. O dinheiro, ele não deixa de existir, nunca. O dinheiro, assim como a energia e a matéria, ele só se transforma. É tão difícil você cometer um assassinato, por exemplo, e sair, escapar dele sem pagar, porque você dar fim num corpo, numa matéria, é uma coisa muito, muito difícil, praticamente impossível, sem deixar nenhum vestígio. Pedindo perdão pela comparação macabra. O dinheiro é a mesma coisa. Na crise, ele não deixa de existir, ele muda de mão. Quando o dinheiro diminui, a gente prioriza o que é mais importante. E eu posso estar aqui chovendo no molhado, porque vocês têm sentido isso, mas quando os investimentos complexos, como a gente teve no final do ano passado, um boom em bolsa, uma série de outras coisas, passam a assustar a população, as pessoas correm para a segurança. E o que é sinônimo de segurança é imóvel. Não é à toa aí que o nosso presidente aí do Cresce está usando a camisa do imóvel mais negócio. Veja, eu sou de um banco. Eu estou dizendo a você que imóvel é melhor do que a aplicação financeira? Não estou dizendo isso. Como todo consultor de investimento responsável vai orientar vocês, você não vai ter todos os seus ovos na mesma cesta. Então, você adora ter o seu patrimônio em imóvel, você acha que vai fazer a sua renda, a sua aposentadoria em aluguel. Você não pode fazer só isso, tudo em aluguel, porque um inquilino eventualmente vai depredar o seu imóvel, porque eventualmente você vai ter uma inadimplência, e se você não tiver um investimento num banco seguro, uma boa aplicação financeira, com liquidez e rentabilidade orientada pelo seu gerente, você não vai conseguir fazer frente a isso. Você também pode ter uma urgência, um caso de doença, alguma coisa, e precisar fazer um pagamento de emergência, e o imóvel, se você tiver que vender dessa maneira, você vai vender muito barato, como vocês sabem melhor do que eu. Então, você tem que ter o seu patrimônio numa escala, uma parte no investimento seguro, que tenha liquidez para emergência, uma parte que você possa expor a risco, e uma parte de longuíssimo prazo, onde o imóvel se encaixa muito bem. E agora, ainda mais do que nunca, ele tem se tornado atrativo nesse sentido. Então, tudo convive. A aplicação financeira não compete, ela não substitui um imóvel como investimento. Ela se complementa. É assim que as pessoas que fazem gestão do seu patrimônio, elas agem. E aí, com base nisso, eu quero trazer os dados de eficiência imobiliária para a gente analisar as conclusões aqui junto com vocês. Então, vamos lá. Esse quadro aqui, ele fala da quantidade de empreendimentos lançados por padrão. A parte vermelha é de padrão econômico, a parte cinza de padrão mais para SBPE. Se vocês olharem aqui a última barrinha, deixa eu colocar aqui ponteiro. Está aparecendo o ponteirinho aí para vocês? É isso. Acho que está com atraso na apresentação. Pronto. Essa última barrinha aqui do canto direito, ela representa o segundo trimestre de 2020. Nela, nós tivemos um único lançamento de imóvel na região metropolitana de Maceió. Esse censo fala da nossa região metropolitana. Em comparação ao mesmo período do ano passado, a gente teve uma redução de 50%. Em comparação ao primeiro trimestre de 2020,
redução de 50% em empreendimentos lançados. Quero agradecer aqui gentilmente ao Sinduscom, se tiver algum representante participando, por ter cedido esse relatório do censo aqui para a gente. Falando de quantidade de unidades lançadas, a mesma coisa. A gente teve aqui no segundo trimestre 90 unidades, uma redução de 75% com relação ao mesmo período do ano passado, uma redução de 63% com relação ao primeiro trimestre. Ou seja, os empresários, o mercado, colocou o pé no freio. Falando de VGV, soma de VGV em milhões de reais, tivemos 35 milhões em lançamento no segundo trimestre, diminuição de 69% em relação ao período passado, 82% em relação ao primeiro trimestre. Agora vejam, em comparação a vendas líquidas. A gente, em junho de 2020, teve 281 unidades vendidas, 6,4% a mais do que o mesmo período do ano passado e 33,8% a mais que o mês anterior. Olha a divergência. Então, em lançamentos, sempre redução, 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 e em vendas, um número maior. Essa pesquisa aqui reflete a expectativa do empresário para o mês de julho com relação às vendas. O quanto ele esperava vender e o quanto efetivamente ele vendeu. Então, dessas 35 avaliações que foram feitas, em média, os empresários venderam 120% do que eles esperavam vender para o mês de julho, com um mínimo de 20% e o máximo de 322%. Então, aquela primeira tela que eu falei do que a gente esperava desse momento da pandemia, de desemprego, de redução de investimento, ela fomentou, ela resultou na atuação do mercado em segurar os lançamentos, e nós na Caixa sentimos isso. A gente teve várias propostas de empreendimentos que seriam financiados na planta, que os empresários preferiram segurar para o ano que vem e abortaram o lançamento. Está refletido aqui no censo. Porém, quando chega na parte de vendas, a gente tem uma reação contrária. E aí, como que a mídia e o mercado têm refletido isso? Eu juntei aqui algumas manchetes de jornais, de coisas que eu busquei na internet, são recentes, sobre esse assunto. Venda de imóveis cresce em meio à pandemia, preço de imóveis sobe em julho e supera a inflação em 2020, mesmo em meio à pandemia. Brasileiro não desiste da casa própria e busca por imóveis, aumenta na crise. Financiamentos imobiliários têm maior alta semestral em 10 anos. De volta a casa, a pandemia aquece a procura por loteamentos residenciais em Alagoas. Quarentena levou o comprador a valorizar imóvel com mais espaço e conforto. Então, é isso que tem acontecido. As manchetes dos jornais, a pesquisa do censo que foi feita e o nosso sentimento, os nossos números enquanto agente financeiro tem refletido isso. O empresário puxou o freio de mão e os clientes não. E aí, quem são os atores que agiram, quem que agiu, quem que fomentou que isso acontecesse? Aí tem essa reinvenção da atuação do corretor, como o Edilson falou, tem a nossa atuação como banco. Claro que não somos o único banco que atua no mercado imobiliário, mas tenho consciência de que a Caixa tem uma maior parte desse mercado e que a nossa atuação afeta a maior parte. Então, eu trago alguns números nossos aqui nisso. Então, por exemplo, no primeiro semestre de 2020, falando de Alagoas, nós financiamos 46% a mais em somatório de valor do que no mesmo período de 2019. Isso não é Brasil, isso é Alagoas. Julho foi o maior mês em volume de financiamento SBPE em Alagoas nos últimos 3 anos. Então, isso, o censo do Sinduscom, as manchetes dos jornais, refletem diretamente nos nossos números. E eu espero que estejam refletindo também nas suas finanças, nas suas comissões, nas vendas de vocês. Porque se a gente está financiando mais, vocês estão vendendo mais. E aí, o que é que a Caixa fez? Relembrando aqui, a gente lançou várias medidas para que as pessoas ficassem adimplentes e que essa eventual perda de renda que algumas sentiram não afetasse o seu sonho de manter sua casa própria. A gente colocou a pausa inicialmente 2 meses, 4 meses, 6 meses, agora estamos com 6 meses de pausa no pagamento da prestação habitacional. Ampliamos o prazo da reserva no financiamento novo, no orçamento.
A renovação da análise de risco de crédito que ia vencer, o programa por 60 dias, as novas avaliações de risco de crédito que fazemos para os clientes estão valendo por 180 dias. O laudo de avaliação de imóveis, que aí é uma das atribuições da área do MELC, também está podendo ser renovado por mais 60 dias. E aqui entramos nos itens que falam especificamente do mercado. Imóveis novos, concluídos ou na planta, hoje estão com a possibilidade de 180 dias de carência para o pagamento. Então, até o dia 9 de outubro, quem financiar um imóvel novo com a Caixa tem 6 meses de carência, fica pagando somente o seguro e a taxa de administração, que é a parte mínima, mas os juros e a amortização você paga só depois do 7º mês. Então, a gente tem aí uma série de fatores que estão se juntando. As pessoas estão ficando mais em casa, estão sentindo necessidade de ter mais conforto, estão decidindo mudar, e aí, para dar aquele empurrãozinho, a gente lança a carência de 180 dias. A carência também se aplica para imóveis usados, para as pessoas que foram avaliadas até dia 30 de abril. Né? E aí, mais umas pitadas aí. Eu vou tratar aqui na parte do portfólio dos produtos para fomentar quem quer mudar de um apartamento para uma casa. Então, a gente está fazendo também a liberação antecipada, sem vistoria, de até 2 parcelas nesse processo de construção individual, e estamos permitindo que um contrato em atraso de até 6 meses possa fazer a incorporação também, para voltar a ficar adimplente. Reduzimos a taxa de juros para a construção individual, reabrimos a linha de aquisição de lote urbanizado. Então, esses são os 2 pontos que eu queria mais frisar aqui com vocês. É importante vocês saberem que a gente voltou a financiar lotes sem construção e que a gente reduziu os juros para a construção individual, porque isso vai atender essa demanda do mercado das pessoas que decidiram, nesse momento de pandemia, que querem partir para uma casa, e vai fomentar as vendas de vocês. Porque a ideia, aqui o que é importante, é a gente tentar construir uma experiência de apartamento para quem quer ter uma casa. Eu mesmo passei por isso recentemente. Nessa pandemia, decidi mudar também. Desculpa. E num primeiro momento, eu não quis a casa, porque tem todo o trabalho de você acompanhar a construção e tudo mais. Então, quando você compra um terreno, você pensa 2 vezes, pensa mais do que num apartamento, pela questão da construção. Porém, se você tem a possibilidade de adquirir o terreno financiado pela Caixa, de você ter um projeto que a Caixa também vai financiar a construção, e aí entra muito a assessoria de vocês corretores, de que escolher uma boa construtora para fazer esse projeto de construção. Com a engenharia da Caixa, medindo a evolução dessa obra e liberando o pagamento conforme ela for evoluindo, de ter 6 meses de carência também nessa modalidade, e no final recebendo sua casa pronta, podendo ter a mesma experiência que foi no apartamento, e aí quando o construtor já lhe oferece, inclusive, opções de projeto, você transferiu a experiência de compra de apartamento para a compra de uma casa. A gente também tem o que a gente chama de perfil de interesse. Então, quando o empreendimento é financiado pela Caixa na planta, os adquirentes de aquele empreendimento a gente enquadra como sendo de perfil de interesse, e mesmo que eles sejam trabalhadores de iniciativa privada, eles têm um desconto na taxa de juros que normalmente só quem é servidor público tem. Não sei se vocês têm essa informação, mas é importante vocês saberem também quando estiverem lidando com o cliente. E, por fim, o financiamento de lote e a construção individual pode ser feito também através do nosso correspondente Caixa Aqui. Esse é um resumo das medidas que a gente fez. E aí, juntando essas vontades que as pessoas perceberam, essa demanda que foi criada com a maior permanência em casa, com os produtos que eu vou detalhar mais aqui no nosso portfólio, a gente entende que cria uma série de oportunidades para o construtor, para o loteador, para o corretor, para o investidor. A gente vai detalhando aqui mais. Tá? Por exemplo, aqui eu faço um resumo do nosso portfólio. Então, eu falei aqui do mercado, falei aqui das percepções que nós fomos colhendo das pessoas nesse momento, o que é que elas estão
procurando, qual a demanda que elas estão tendo. E aqui agora eu vou trazer o que a gente tem para se enquadrar e aproveitar essas oportunidades. Hoje, no nosso portfólio caixa, então, para aproveitar essas demandas, a gente tem a linha de financiamento de imóvel usado, financiamento de imóvel novo. Aqui eu falo na perspectiva de pessoa física, tá? Eu não vou entrar na perspectiva da construtora, de pessoa jurídica aqui no momento, não é o nosso público-alvo. Aquisição de lote em construção e aquisição de lote urbanizado. Todas essas linhas, eu estou focando aqui na nossa conversa, no recurso SBPE. Eu não vou tratar muito aqui do FGTS, nem do antigo Minha Casa Minha Vida, que agora o novo programa está vindo para o lugar, porque esses são recursos que a Caixa atua como gestora, mas esses são recursos que não são da Caixa, e o SBPE, o funding é da Caixa, o recurso é nosso recurso da poupança, a gente tem gestão sobre ele, a gente lança produto novo, a gente baixa a taxa, sem pedir autorização a ninguém. Por isso que a gente vai focar aqui no SBPE, e a taxa do SBPE, em vários casos, está mais atrativa, inclusive, do que a do FGTS. E então, nessas 5 modalidades de financiamento aqui com recurso SBPE, a gente ainda tem um cardápio de indexadores na taxa de juros que vai de acordo com o perfil de quem está comprando. Então, você pode fazer com um juro pré-fixado, pode fazer com um juro mais um indexador do IPCA e com o juro mais indexador do TR. Isso aqui não é exatamente uma novidade, é uma coisa que já tem desde o ano passado, mas é importante também a gente falar sobre e explicar a diferença para vocês fazerem essa consultoria quando lidar com o cliente. O financiamento do juro mais TR, como indexador, é o nosso padrão, é o nosso produto mais antigo, é o mais usado no mercado, se adequa à maioria das pessoas. Não tem erro o cliente fazer e escolher essa modalidade. Com o IPCA, que é um índice que reflete a inflação, ele hoje tende a achar mais barato, mas é um indicador que fica muito à mercê do que vai acontecer no mercado, e como a gente tem contratos muito longos, muita coisa pode acontecer. A gente indica esse aqui com o IPCA, principalmente para o investidor. O investidor que está achando, quer pegar uma parte do seu recurso para colocar numa rentabilidade maior, achou uma boa oportunidade e não quer se descapitalizar, em vez de ele comprar ali à vista um imóvel tirando 1 milhão do bolso dele, ele pega 500 mil, coloca cada 500 mil no imóvel, 500 mil em outro, e complementa com financiamento caixa. O financiamento com IPCA, ele tem um prazo máximo mais curto. A gente recomenda para quem vai financiar um percentual menor, para quem vai financiar também num prazo mais curto, e para quem tem a possibilidade de, se num eventual destrambelho da economia, ele poder fazer a liquidação antecipada. Então, ele é ideal para o investidor poder multiplicar a capacidade de compra dele sem se descapitalizar, mas que também ele possa, num eventual problema, numa eventual mudança brusca do mercado, de fazer essa liquidação antecipada. E o pré-fixado, que é para aquela pessoa que não quer correr nenhum risco, aquela pessoa que acha que é um contrato muito longo. A TR, apesar de ser segura, então o financiamento indexado pela TR, mesmo que a TR chegue aí a 0,2 ao mês, que ela está zerada aí nos últimos meses, mesmo que ela chegue em 0,2 ao mês, ele continua decrescendo o saldo devedor dele, então é um financiamento seguro, mas se mesmo assim a pessoa tiver medo, ela tem a opção de fazer a pré-fixada, que não tem indexador nenhum, então é garantia de você vai pagar aquela parcela ali até o final. Então, esse é um resumo do nosso cardápio. E eu vou detalhar um pouco mais os itens que são mais recentes, mais raros no dia a dia, que são esses de construção e de lote. Tá? E aí eu já coloquei aqui à disposição o nosso presidente Edilson, que a gente pode, mais na frente, se vocês acharem interessante, fazer um treinamento mais aprofundado, detalhadamente, só sobre construção, caso vocês tenham interesse. Já fizemos com alguns grupos de corretores, inclusive. Então, colocando aqui um portfólio de um outro modo, a aquisição de imóvel novo e a aquisição de imóvel usado estão disponíveis para imóveis residenciais e comerciais, desde que o adquirente seja uma pessoa física. Construção em terreno próprio, aquisição de terreno e construção, também só para imóveis residenciais. Então, no momento, a gente nem faz o financiamento para a pessoa jurídica, como compradora, nem financiamos, por enquanto, numa linha imobiliária
a construção de imóveis comerciais. A gente pode financiar a aquisição no imóvel comercial que já esteja pronto, desde que o adquirente seja uma pessoa física. Tá? Tem esse asteriscozinho aqui do lado dos imóveis residenciais, indica que esses de construção só estão disponíveis com reajuste pela TR, como indexador. Então, falando aqui da construção SBPE especificamente, tá? Vou esse quadro de resumo aqui para vocês. Está disponível para cliente pessoa física, construção de terreno próprio ou aquisição de terreno mais construção, se o financiamento de toda a obra, e aqui se for junto com a aquisição do terreno, ela soma a obra. Se for construção em terreno próprio, é só o orçamento da construção. Se ela ficar até 1,5 milhão, ela se enquadra no sistema financeiro tradicional, no SFH. Se ficar acima do 1,5, ela vai no SFI. Nas duas, você tem a possibilidade de enquadrar na tabela SAC ou na tabela Price. A SAC é aquela que é decrescente, é o sistema de amortização constante. A parcela começa mais alta e vai diminuindo. Tabela Price é aquela que a parcela continua mais ou menos a mesma durante todo o tempo, mas a composição dela vai mudando ao longo do tempo. Nós recomendamos, eu recomendo sempre, usar a tabela SAC, porque o cliente não vai ter, ele tem uma maior resistência a um não decréscimo do saldo devedor em caso da TR voltar a sair do zero, voltar a pontuar no aumento dela, e que também ele tem um maior conforto ali na parcela. Se a primeira parcela, que é a mais alta da SAC, couber na renda dele, dali para frente ela só diminui, ele tem a certeza que ele vai poder pagar. Já na Price, você fica mais sujeito à instabilidade de mercado. Nós financiamos até 80%, seja com o terreno ou só a construção. O financiamento mínimo é de R$50 mil, então terrenos muito baratos, a gente acaba não conseguindo fazer o financiamento, porque ele não atinge aí o mínimo de 50 mil, então para fazer isso tem que ser um projeto de pelo menos R$70 mil, tudo limitado à capacidade máxima de pagamento, e os prazos, eles vão na tabela SAC até 420 meses e na tabela Price até 360 meses. Como a tabela Price é mais sujeita às turbulências do mercado, ele acaba ficando, a gente tem que restringir um pouco mais o prazo. Tá? Isso aqui, construção em terreno próprio, aquisição de terreno ou construção. Mas algumas características dessa modalidade de construção, você pode adquirir o lote em conjunto ou não. Importante que o lote deve estar livre de qualquer alienação de gravame. Não é possível que ele liquide outra operação. Tá? Então, ao contrário de que quando você compra com financiamento um imóvel já financiado, e é um financiamento liquida o outro, para aquisição de lote de construção ou para construção, esse financiamento não pode liquidar outra dívida. Então, o imóvel tem que estar livre de qualquer gravame. Na aquisição de construção, na aquisição e construção, o pagamento do terreno ele pode ser feito integral no início do contrato também. Então, se você tem um terreno que custa 200 mil e uma obra que está alçada em 300 mil, dá um projeto total de 500 mil, a Caixa financia 80% de tudo, vai dar 400 mil. Você pode fazer o pagamento integral do terreno, que nesse caso foi 200 mil, você terá mais de 200 mil para a obra. Então, essa diferença, esses 100 mil reais, ele entra de recurso próprio. Então, mesmo na construção, a pessoa precisa ter um recurso próprio. E aqui, como a gente fala, o desembolso ocorre conforme a evolução da obra, no cronograma que o comprador escolhe. Um cronograma mínimo de 3 meses, mas assim, tem que ser muito realista nisso. E a Caixa, primeiro mede, depois libera. Então, nesse exemplo que eu dei, de 500 mil reais que financia 400 mil, esse 100 mil é o seu capital que você vai fazer essa primeira etapa da obra. Essa primeira etapa, Caixa mediu, liberou, as medições são mensais, você que faz o cronograma e, se for necessário, ele pode ser, sim, ajustado ao longo da obra. Isso aqui também é um serviço que fica sob a alçada do nosso colega Melkin, lá na GIAB. A Caixa, nessa modalidade, ela é mera agente financeiro. Então, diferente da aquisição do imóvel na planta, a Caixa não garante a conclusão. A relação da construtora é somente com o comprador. Então, se você tiver algum problema com a construtora no meio da obra, é você, comprador, que vai substituí-la, contratar uma outra para terminar o seu processo. Como a gente só libera depois que ele constrói,
em tese, você não tem nenhuma perda numa situação dessa, porque ele só recebeu o que ele já fez. Mas não tem responsabilidade da Caixa com relação à construtora. Tá? Ele não faz parte do contrato. Inclusive, pode ser feito sem construtor esse processo, mas como a obra só está considerada pronta, quando está legalizada, com o habite emitido, averbado, tudo certo, você tem que pagar tudo corretamente, INSS, na matrícula da obra até o final. O risco de fazer isso por conta própria é muito grande e você ter problema para legalizar no final. Além disso, por mais que normalmente uma construtora cobre aí uma margem de uns 15% numa obra, ela tem um know-how no negócio, ela tem uma expertise na construção que vai economizar mais do que isso. Então, vale a pena contratar uma construtora para fazer isso. E se vocês tiverem contato com construtoras, que vocês sabidamente têm experiência nesse processo, indiquem para os seus clientes também, para que eles não corram o risco de tentar fazer por conta própria e terem problema no final para a conclusão do processo, tá? Durante a obra, a prestação, ela segue a mesma linha do financiamento do imóvel na planta. Ela é composta pelo seguro de morte e invalidez permanente, os juros da obra, que são proporcionais ao avanço da obra. Então, quando você tiver 10% de obra, seu saldo vai ser 10% do valor do financiamento e o juro vai ser cobrado proporcional a isso. Você também pode optar pela carência na construção individual. Então, nos 6 primeiros meses, você não vai pagar os juros, você só vai pagar o seguro. Quando a obra for concluída, aí a prestação passa a incluir também o seguro de danos físicos do imóvel e a amortização. Então, ele segue a mesma linha do imóvel na planta, só que no imóvel na planta você está comprando algo que a construtora está fazendo, e aí você está comprando algo que você próprio vai conduzir a obra. E ela só é considerada concluída quando estiver legalizada. Outra vantagem é que você pode utilizar o FGTS como entrada na construção, né? Somente a aquisição do lote não pode ser usado o FGTS, desde que atenda os demais requisitos do programa. Já na aquisição do lote, que é uma linha nova, tem 2 semanas que a gente reabriu, passamos uns 2 anos sem financiar a aquisição do lote sem construção, pode ser financiado até 70%, se for na tabela SAC, e até 60% se for na tabela Price. Financiamento só do lote, ele é considerado SFI, não entra no SFH, porque ele não vai ter uma residência imediata, né? O mínimo é de 120 meses, o máximo de 240 se for tabela SAC, 180 se for tabela Price. E tem uma diferença com relação à aprovação, o ponto de corte. Na avaliação de crédito, a gente, para a construção ou para a aquisição do imóvel pronto, vai até o rating C, é a nota que o sistema de crédito atribui para a pessoa. Mas se for para a aquisição do lote, o rating mínimo é o rating B, tá? Então ele é um pouco mais exigente com relação ao perfil do comprador. E a taxa para aquisição de lote, sem a construção, ela vai de 10,25 ao ano até 8,5. Lembrando que tanto na aquisição de lote como na construção, o indexador é sempre TR. A gente não tem a opção de IPCA nem pré-fixada nessas modalidades. Falando aí de algumas características, o lote também deve estar livre de gravame, não é possível liquidar outra operação, não é possível converter posteriormente num financiamento de construção, então é muito importante vocês darem essa ciência ao seu cliente, darem essa consultoria. Se é uma pessoa que está comprando sem perspectiva de construir, está comprando para revender depois como investidor, ou está comprando e tem um recurso à parte para fazer a construção, beleza, esse é o produto. Mas se a pessoa pensa num prazo curto ou médio de construir, o ideal é vocês orientá-la a já fazer a aquisição de lote e construção. Porque depois, se ela quiser financiar a construção, ela vai ter que liquidar com recursos próprios esse financiamento para poder fazer um novo. E nessa modalidade também não é possível usar o FGTS, porque não há uma residência ali no momento, nem em construção. Então, esses são os 2 produtos que eu queria trazer aqui para debater com vocês, para relembrar a memória. Sei que muitos de vocês já devem estar familiarizados com eles. A gente hoje já tem 127 propostas aprovadas aqui em Alagoas em tramitação
de aquisição de lote e construção ou construção em terreno próprio. Acho que é o maior número que já tivemos pelo menos esse ano e a tendência é aumentar ainda mais. Temos aí o lançamento de vários empreendimentos, novos condomínios, tanto no litoral norte como no litoral sul, condomínio de lotes na região metropolitana. E a Caixa reabriu a aquisição de lote puro e baixou as taxas para a construção individual, não foi à toa, foi realmente para atender esse anseio que as pessoas estão sentindo por conta desse momento da pandemia. Então, falando de taxa, o ideal é sempre vocês simularem no nosso site, no site da Caixa, ou no nosso aplicativo do Internet Bank, ele tem o simulador lá, porque ele vai adequar exatamente ao perfil. A taxa varia conforme o perfil do cliente e o relacionamento dele com a Caixa. Então, aqui eu falo de mínimo e máximo de uma forma bem genérica, tá? Então, para aquisição de imóvel novo, ou para construção e em terreno próprio, ou aquisição de lote de construção, usando o indexador da TR, a taxa ela vai de 6,5 a 8,5, num prazo de 360 meses para prazo máximo e 420 para saque. Aí eu faço questão de frisar isso também, porque tem aí as propagandas dos nossos concorrentes que falam lá de 6,99, números aí, mas que acho que 5% das pessoas que chegam lá conseguem essa taxa. E ali é taxa nominal. E ali é uma taxa que você tem por um determinado período e que ela é renovada a cada 6 meses, se você atender todas aquelas exigências da lei. O nosso contrato é muito mais transparente. A nossa taxa cheia é muito menor do que a taxa cheia do que os outros bancos. E a nossa taxa mínima é menor do que a taxa mínima que eles divulgam também. Então, a nossa menor taxa de 6,5, que eu coloco aqui para vocês, ela já é a taxa efetiva. Ela não é nominal. Então, antes, quando o cliente chegar falando assim, olha, mas tal banco divulga tal taxa, eu peço a vocês que instruam a comparar parcela com parcela. Tá? E para os clientes que têm um rating melhor, quando ele for avaliado, eu sei que muitos de vocês são correspondentes, ou têm correspondentes parceiros, ou têm agências parceiras, os clientes que têm rating A, na faixa do A, eles podem pleitear também uma taxa melhor. O gerente pode fazer isso. Então, é importante vocês saberem. No IPCA, ele vai aí de 2,95 a 4,95 ao ano, mais o IPCA. Então, fica realmente uma taxa mais baixa. A inflação está baixa, ela fica uma taxa mais baixa. O contrato é muito longo, pode acontecer muita coisa. Então, por isso que a gente sugere que essa modalidade seja para a pessoa que tem a possibilidade de liquidar antecipada e que vai financiar menos. E na pré-fixada, ela vai de 8 a 9,75 ao ano. Então, isso aqui é um quadro geral, você vai ter detalhado usando o nosso simulador, em caixa.gov.br. E para finalizar, divulgar aqui com vocês os nossos dados de contato lá da Superintendência de Habitação. Nós criamos um canal direto para vocês, um WhatsApp, que está disponível todos os dias úteis, das 9 às 18, é nesse número fixo aí, o 3216-7586. Sempre vai ter uma pessoa lá da minha equipe, um gerente, um assistente, para tirar dúvidas sobre o produto. Se você está com um cliente ali na hora que perguntar alguma coisa sobre esse processo de construção, de imóvel novo, tudo mais, pode falar na hora lá que a gente responde. Também tem esse e-mail aí à disposição, o SEH6926602@caixa.gov.br, que a gente está ali à disposição para esclarecer e apoiar vocês, tá? Só mais uma coisa. Lembrem, quando vocês estiverem conversando com os clientes que estão comprando imóvel na planta, que não for servidor público, pode ter a taxa de servidor público se o empreendimento é financiado pela Caixa, desde a construção. Importante vocês saberem também para potencializar as suas vendas. Acho que era isso que eu queria falar. Meu colega Melk vai fazer algum complemento? Fica aí à vontade. Eu estava acompanhando, tá, Ederson? Parabéns, cara, muito bacana. Estava acompanhando aqui a sua apresentação e o chat aqui também do lado. Vi que no YouTube temos 2 perguntas, tá? No chat aqui do Meet eu não vi pergunta ainda, mas antes de ir para as perguntas, eu queria fazer umas considerações, do que, na verdade, complementar, tá? Do que o Ederson falou, só comentar mesmo, com relação à lei da oferta, né, e da demanda. Você vê o investidor tirando pé,
né, com medo da pandemia, porque os novos lançamentos, de fato, eles ficaram travados, né? Muitos parceiros nossos falaram, olha, não vou lançar, porque eu não sei o que vai acontecer, então vou segurar um pouco mais. Não lançou. Enquanto os estoques, né, eu tenho estoque e o estoque vendendo. Então, o corretor, na pandemia, trabalhou muito, né? Então, vocês são corretores, vocês podem falar isso com maior propriedade, e, de fato, a demanda aumentou, né? O cliente, ele está atrás de imóveis. Então, se tiver construtor nessa live, ou se receber esse vídeo depois, talvez, se estiver segurando o lançamento, está perdendo tempo. Está perdendo tempo porque as taxas são atrativas, né? As medidas que foram lançadas, até por conta da pandemia, parte delas, por conta da pandemia, tem estimulado o crédito, tem estimulado financiamentos, as pessoas estão procurando imóveis, os corretores nunca tiveram tanto trabalho para correr atrás, para poder realizar o sonho da casa própria dessas famílias. Então, é o momento de lançar. É o momento de lançar, e me perguntaram, é o momento de comprar imóvel? Sim. Se você já estava se planejando, se você já estava pensando em comprar um imóvel, ou para investir, ou para uso próprio, sim. Eu acho que esse é um dos melhores momentos, a taxa está baixa, e assim, ela pode subir de novo, né? Então, na verdade, a gente já percebeu essa mudança, né? Eu acho que nas últimas 2 semanas, a gente teve uma procura dos construtores, procurando trazer de volta para a esteira as coisas que eles tinham tirado. Acho que nesse momento nós temos 6 processos que a gente chama de repasse fácil, que é quando a gente avalia um empreendimento pronto, avalia todas as unidades ao mesmo tempo, que alguns até que eu ainda não passei para você, Mel, que chegaram ontem. A gente avalia todas as unidades e fica pronto para o financiamento. Nós passamos o primeiro semestre praticamente sem nenhuma procura. E, de repente, a gente tem 6 de uma vez. E alguns construtores que tinham dito, olha, vou deixar para lançar no que vem e tal, voltaram, procuraram e estão lançando, estão buscando, correndo para lançar agora. Até porque a gente tem a perspectiva de ter o primeiro evento presencial do mercado, né, aí mês que vem. Acho que algumas pessoas estão se preparando para aparecer ali. O Edilson vai falar um pouquinho mais sobre isso. E tem um outro fator que vocês também estão sentindo, que é específico nosso aqui de Maceió, que é o caso do Pinheiro. As pessoas estão sendo indenizadas. Só eu, lá na Superintendência de Habitação, assinei já o ressarcimento administrativo de pelo menos 306 contratos de financiamento com cobertura securitária da Caixa Seguradora, que a seguradora reconheceu, liquidou o empréstimo imobiliário da pessoa e creditou a diferença na conta dela, e essas pessoas estão indo ao mercado e dando entrada, usando esse valor como entrada, em novos financiamentos. Então, teve um empreendimento, SBPE, que a gente tinha a demanda mínima dele prevista para fechar agora em setembro, e no final de junho, ele já fechou essa demanda, e boa parte da clientela era de moradores do Pinheiro que estavam mudando. Eu acho que vocês têm atendido, têm recebido essas pessoas. A gente tem tido muito contato com a Braskem, eles me disseram que o processo de negociação deles chegou numa velocidade de cruzeiro e que hoje eles conseguem fazer cerca de 90 acordos por semana. Então, eles estão trabalhando primeiro as áreas mais pobres, o pessoal que tem recebido menos, mas estão fazendo numa velocidade de 90 acordos por semana e já estão chegando nos imóveis de valor mais alto na região do Pinheiro. Então, daqui até dezembro, nos próximos 2 anos, na verdade, que eles estão fazendo esses pagamentos, a gente vai ter uma demanda. Eu acho que são pelo menos, antes da expansão da área, eram 5 mil imóveis afetados ali. Todas essas pessoas vão mudar. Então, precisa de consultoria de vocês, dos corretores, para achar um lugar adequado para elas, porque a gente não tem hoje um lugar que substitua o Pinheiro, que tem a faixa de preço que o Pinheiro tem, com as facilidades de localização que o Pinheiro tem. Então, essas pessoas vão precisar da consultoria de vocês para achar um imóvel, e elas vão estar com recurso. Como o Melk disse, é demanda, não é carência, porque se as pessoas não tivessem o dinheiro, seria carência, mas nesse caso é demanda. Ederson e Melk, me permito aí fazer um comentário sobre esse assunto do Pinheiro. Posso fazer? Posso atrapalhar aí a... Não, que não atrapalhe nada. A palavra é sua, doutor Edilson. Bom, um ponto. Realmente, essa questão do Pinheiro, logo quando se iniciou, há 6 meses, 7 meses atrás, né,
eu, juntamente com o meu vice, eu acho, o Helder Pita, e fomos ao presidente do Tribunal de Justiça para ver o que o CRES poderia ajudar. E, naquela ocasião, ele disse que teria em torno de 6.000 pessoas que seriam atingidas. O que o CRES podia fazer? Pelas nossas atribuições, a gente só poderia disponibilizar os corretores que poderiam fazer, né? Isso foi no início mesmo, as avaliações que o CRES estava à disposição. Pelo nosso estatuto, a gente tem o poder de fiscalizar o corretor, defender a sociedade, orientar a sociedade para quem é credenciado. Bom, enfim, então essa conversa fluiu e os corretores começaram a fazer as avaliações individuais. E hoje, por exemplo, eu dou um exemplo até de mim próprio. Eu tinha um imóvel lá no condomínio fechado, que é ali no Pinheiro, e a Braskem fez uma avaliação. Aliás, eu fiz 2 avaliações, contratei 2 advogados, além de 2 corretores, fizeram a avaliação, tivemos uma audiência preliminar e vai ter uma outra agora recentemente, de imediato. Eles liberaram, acho que foi R$10.000, esse imóvel do meu filho, R$10.000. E sim, a Braskem tem, pelo menos no meu caso, tem atendido a região. E os corretores têm trabalhado muito naquela região, Ederson e Melk. Tem trabalhado muito naquela região porque são 6.820 unidades, me parece. 6.820 unidades. A primeira etapa foi uma etapa do pessoal daquela barreira. A segunda etapa, já um imóvel até 200.000, 250. E a terceira etapa parece que vai até 800.000 de imóveis, que atinge aquela área mais próxima da Fernando de Lima, né? Que tem casas de muito mais, vamos dizer assim, de valor comercial maior. Mas é isso que você está falando, Ederson e Melk. É um filão que abriu para os corretores. E os corretores estão atuando, né? Estão consultando, estão fazendo avaliação, entendeu? Essas avaliações, inclusive, eu aproveito e oriento aos corretores e corretores que essas avaliações deverão ser feitas com o selo do CRES. Porque você pode fazer uma avaliação sem ter o selo do CRES, mas com a chancela do CRES, essa avaliação, possivelmente, se for judicial, o juiz do processo vai exigir. É um selo que custa em torno de R$65, por aí. Então, você faz a avaliação, emite um laudo, vai no CRES, o CRES chancela, não pela informação que você está dando, que isso é responsabilidade do corretor. Mas, assim, dizer que é uma avaliação verídica, né? Porque se o corretor vai fazer essa avaliação e diz que o imóvel vale 200.000 e ele vale 50, a responsabilidade é dele. Mas a chancela que a avaliação é verídica, que aquele texto que ele fez é verídico. E ele responde por isso se fizer mau uso desta avaliação. Então, Ederson, realmente é um mercado que se abriu, infelizmente, a gente tem que estar sempre em favor da sociedade, das famílias, né? É muito deprimente o que está acontecendo no Pinheiro. Eu, por exemplo, eu tive condições de sair rapidamente, né? Mas tem pessoas que não têm, vivem 30, 40, 50 anos lá e tem um valor sentimental. Mas a realidade é essa, né? Vai ser que também se reinventar como nós se reinventamos agora nessa crise da pandemia, os corretores, você que é funcionário público, o meu que é funcionário público. Então, todos nós nos reinventamos para trabalhar, né? Para viver, para sobreviver com a família, com os filhos, com os pais, enfim. Então, esse nicho também está aberto. E a Caixa, tenho certeza, e sei disso, tenho acompanhado, está apoiando os moradores, está apoiando os futuros adquirentes, né? Então,
é muito bom que você diga isso e fez essa explanação muito coerente, muito clara do que a Caixa está propondo para com esse novo plano da Caixa, né, para os novos adquirentes. Uma coisa que eu queria pedir a vocês era justamente isso, assim, que assim, excelente o seu lembrete, sua fala disso, seu testemunho, que abram os horizontes dos clientes para as possibilidades. Então, uma pessoa que mora numa casa no Pinheiro, talvez, com a indenização que ela vai receber, ela não possa comprar, não consiga comprar uma casa igual numa região que tenha os mesmos valores, as mesmas características. Mas você me permite falar um detalhe? É o seguinte, eu queria até dar o meu testemunho, porque é o seguinte, a Braskem, eu não tenho nenhuma ligação com a Braskem. Me foi solicitado logo no início do processo, do pronunciamento do CRES, eu não podia dar nenhum pronunciamento, até porque não nos compete, e até porque não tinha nenhuma informação concreta, como não se tem até hoje. Mas a Braskem tem fica sempre à disposição e tem pago, por exemplo, com relação a mim, inclusive, tem pago valores de avaliação que se apresenta com valores maiores do mercado. Então, as pessoas que estão saindo de lá, Ederson, estão saindo, eu não sei nem não está prejuízo, né? Entendeu? Assim, considerando a parte material. Claro. O sentimental é difícil se recuperar, né? Mas o material a Braskem tem se colocado à disposição. Mas continue você aí. Não, é exatamente isso que eu ia dizer. Então, assim, tem a possibilidade de, se a pessoa decidir por um apartamento, veja, se ela estiver pegando um empreendimento que foi financiado na planta pela Caixa, ela pode ter direito aí a esse desconto que a gente falou. Se ela está saindo de uma casa e ela gostaria de continuar numa casa, ela pode adquirir um lote, vários loteamentos ou condomínios de lotes que nós chamamos aqui em Maceió, e fazer o seu projeto de construção do jeito que ela quer, contratar uma boa construtora, contratar um arquiteto que faça um projeto legal do jeito que ela quer, e amenizar um pouco essa situação difícil que eles estão passando, com a alegria de estar num imóvel que é do jeito que eles querem. Então, projeta ali do jeito que quer, o Melk e a equipe dele vão avaliar com todo carinho e vão aprovar. Um bom construtor vai fazer e a gente vai medir, vai garantir que está sendo feito do jeito certo, vai financiar com as mesmas taxas que ele teria comprando um apartamento e ele vai mudar para lá e vai viver feliz e vida que segue. Perfeito, Ederson. E Melk, você está com essa responsabilidade agora aí, né? Não, deixa com a gente, a equipe está preparada para essa demanda, tá? E a gente conta aí com o apoio também de uma rede credenciada, né, que está bem alinhada, o edital estava aberto, né, fechou recentemente, então tem alguns credenciados novos também nos dando esse apoio. Então, assim, todo mundo alinhado, chegando essa demanda, a gente vai tratar com muito carinho. Vocês começaram a falar, pincelaram sobre um certo evento aí, construtores, depois vocês mudaram de assunto. Eu vou deixar vocês darem a notícia. Deixa o Ederson aí falar um pouco, eu vou dar umas pinceladas depois. Já tinha esquecido, foi bom, Melk. Foi bom, Melk. Não é Mel, não, é Melk mesmo. Não, o Sinduscom está organizando, acho que talvez você já tenha ouvido falar, o Sinduscom em parceria com a ADEME está organizando, acho que nosso primeiro evento presencial e nossa primeira feira. A gente ainda não sabe exatamente quem são patrocinadores, como vai ficar, mas eu sei que o Sinduscom está caminhando com isso. Então é um bom sinalizador, o projeto eu vi assim por alto, bem executado, respeitando ali todo o distanciamento social, as medidas de segurança sanitárias, eu acho que com uma capacidade menor justamente devido por isso, mas atendendo essa ansiedade que a gente vem aí o ano inteiro de ver as coisas, de conversar, de estar perto de uma maneira que não represente risco para a gente. Acho que o Edson vai falar disso, né? Edson, Melk, é o seguinte, na verdade eu tive contato com os dois presidentes, né? O Sinduscom, Alfredo Breda, principalmente, que é o Sinduscom que está promovendo, com o Jubson Shoa, que é o presidente da ADEME, né? E dos consultores,
pedindo nosso apoio institucional, e parece-me que a Caixa também vai apoiar esse evento, é um evento importante, o primeiro, né, este ano, presencial, com todas as recomendações da área de saúde, será realizado já está confirmado, do dia 1º ao dia 4 de outubro, nos 2 shoppings, o de cima do Benedito Bentes e o Shopping Maceió Antigo Guatemi, aqui na Mangabeira. Nós vamos estar também dando apoio, acredito também, tudo está se desenhando ainda, né? Está se iniciando, acredito também que a Caixa deverá participar, pelo layout que eu recebi, a Caixa deve, né? Não sei ainda, logicamente vai depender. Na verdade, nossa área de marketing está estudando a proposta e para verificar como que a Caixa pode participar, né? Mas assim, a ADEME e o Centro dos Cunha ADEME são entidades super parceiras nossas e independente de como for a participação da Caixa, para a gente é muito importante esse evento e a gente fica na torcida de que dê muito certo. Eu também torço muito, né? O Cresce também, né? O presidente do Ciduscom já me colocou que a nossa logo, né? Do Cresce estará presente. E, enfim, logicamente a Caixa, acredito, né? E torço para que a Caixa apoie esse evento, porque é uma participação no mercado imobiliário. Sem a Caixa fica muito complicado. Mas é isso, Ederson. E o pessoal quiser fazer alguma pergunta, Mel, que também. A gente tem eu selecionei as perguntas que o pessoal fez, coloquei aqui uma caixinha. Vou deixar vocês à vontade aí, viu? Certo, obrigado, doutor Edilson. A maioria das perguntas, Ederson, as mais difíceis eu vou deixar para você, tá? Mas tem de pergunta bacana aqui, eu vou começar a fazer na ordem, tá, galera? A primeira pergunta é Torreiro 100. Gostaria de saber como se cadastrar como correspondente Caixa Aqui. Essa é uma das mais difíceis que você falou, não? Não, olha. Para você todas são fáceis. É assim, né? O credenciamento como correspondente Caixa Aqui acontece com uma agência. Hoje, os correspondentes ficam ligados ao gerente geral de rede. O gerente geral, ele gerencia a sua agência e a rede de parceiros vinculada a ela, que são loterias e correspondentes. Então, se você já tiver relacionamento com alguma agência, tem uma agência parceira, pode procurar o seu gerente geral e dizer a ele que tem interesse para se credenciar. Não há edital, é uma coisa que é feita o tempo inteiro. Então, ele vai analisar o seu CNPJ, tem que ter um CNPJ, tá? Tem que ter também uma certificação do mercado imobiliário, mas aí ele vai te passar todas as instruções e aí o processo prossegue. Para o correspondente negocial, não tem problema com delimitação de área, nem proximidade física, como ocorre com as loterias, ou com o correspondente que tem um caixa, né, que paga e recebe conta. O correspondente negocial, ele é livre em área de atuação e é muito tranquilo esse credenciamento. Ele só precisa atender os requisitos negociais. Se você tiver um gerente parceiro já conhecido seu, pode procurar. Se não tiver, manda um alô para o nosso WhatsApp ali que a gente divulgou, no 3216-7586, que a gente faz esse link com a agência que for mais conveniente para você. Melk, posso fazer uma pergunta agora? Posso fazer? Pode. Eu acho que os corretores gostariam de saber, e corretoras também, né? Para ser credenciado da Caixa nesta área, né? É preciso estar inscrito no Cresce ou não? Ou qualquer... O corretor, você fala? Como correspondente? Não, eu digo, não é a questão do credenciamento que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que nós conversamos sobre ele e tal. Para ser correspondente Caixa, vocês necessitam que a empresa... Não precisa ser corretor nem ter Cresce, tá? Isso. Pode ser um CNPJ qualquer, exceto de construtora.
não pode ser um construtor, ele não pode atuar como correspondente, mas ele tem que passar por uma certificação homologada pelo Banco Central de conhecimento do mercado imobiliário. Tem uma prova, uma certificação que é exigida. Tá? Perfeito, perfeito. Mande, Mel. Vou pegar aqui a segunda pergunta do chat. Inclusive, eu e o Ederson já conversamos muito sobre esse assunto. Como fica o financiamento e construção para terreno de marinha? Terreno de marinha, ele pode ser financiado, tanto a construção como um imóvel pronto, tudo mais, se ele estiver em regime de aforamento. Então, você consulta lá na SPU, entra lá no site da SPU, acho que é patrimoniodetodos.gov.br, se eu não me engano, consulta pelo CPF do proprietário, pelo RIP, tudo mais, e aí ele vai mostrar qual é o regime de ocupação daquele imóvel. Se ele estiver em regime de ocupação, a gente não consegue financiar. Se ele estiver em regime de aforamento, a gente consegue. Por que o regime de aforamento? Vocês devem entender aí melhor do que eu isso. Ele tem mais segurança, né? Quando a SPU permite que fique em regime de aforamento um imóvel, ela sinaliza que não há interesse em fazer uma retomada daquela área. Então, você tem uma posse mais sólida nesse caso. É por isso que a gente só financia em regime de aforamento, por enquanto. Muito bom. E aí, só complementando, porque, por exemplo, o Recife, né, tem um plano piloto que se financia imóveis também em regime de ocupação. Então, está sendo estudado se vai ou não ampliar, tá, o piloto. Foi verificada segurança jurídica, tá? Então, ainda não temos definição com relação a isso, mas a gente está, né, nós estamos estudando uma forma de poder atender, né, a essa demanda reprimida que a gente tem. Eu ia falar isso para não criar ansiedade, mas já que o Melk falou, a gente já está tentando entrar nisso, mas assim, gente, não tem nenhuma perspectiva de prazo, tá? Então, assim... O Melk e Ederson, eu gostaria de falar um pouco, já que vocês falaram aí de SPU, né? Eu como passei muito tempo aí convivendo com vocês na Caixa como advogado e tratei muito sobre esse assunto, né? E hoje há um movimento no Brasil inteiro para acabar com o sistema de imóveis da União, né, como chama, Serviço de Patrimônio da União. Recife, por exemplo, como o Melk falou, é terrível, porque vive rodeado de mar e tudo. Eu me lembro, vou voltar um pouco aqui o passado, eu me lembro que, na época que eu era advogado da Empretel, uma costura antiga, trabalhava muito com a Caixa, nós lançamos o primeiro empreendimento que chama-se Maison Chateaubriand, na Avenida Fernando Lima, onde metade do empreendimento era de Maria e metade era financiado. Aí, na época, eu era advogado da empresa, o que é que eu fiz? Resgatei o aforamento. Muita gente não sabe, viu, Ederson e Melk, o que é o resgate, o que é um aforamento. Na verdade, comprar do governo federal a parte que lhe cabe, né? E registrar o aforamento. Aí a Caixa financia. Acredito que ainda hoje seja assim, como o Ederson falou, né, Ederson? Então, assim, imóveis de marinha, né, é imóvel da União, né? É imóvel de interesse de 1945, eu acho, alguma coisa desse tipo, 47, que a União tinha medo que chegassem aviões para destruir o Brasil. Enfim, invasores, né? Então, assim, eles vão pegar a área de marinha se quiser colocar um canhão no lugar, né? A gente quer colocar canhão aqui na orla de Maceió toda. Exatamente. Então, assim, em caso de guerra, né? Se for colocar canhão ali, eu acredito que vocês não vão querer ficar no imóvel. Vou brigar, não, eu quero ficar aqui, não vou sair da minha casa, tá? Então, nesse caso, eles vão retomar o imóvel, sim, né? Aquela área, vão instalar os canhões, que estamos em guerra. Amel, fica à vontade, eu só interferi um pouco, só para explicar. Não, sem problema, vamos lá, vamos para frente aqui. Olha, quem quiser continuar a fazer pergunta, tá? O chat está aberto, podem fazendo lá. Vou fazer a outra aqui da sequência. Conselho imobiliário. Lotes em área de expansão urbana, pode ser financiado? Lotes em área de expansão urbana. É porque expansão urbana, quando eles colocam, assim, se o imóvel, na matrícula dele, tiver como imóvel rural, não. Mesmo que você considere como expansão urbana. Tá? Mas se já tiver como urbano... Ia repetir o que a gente conversou ontem, naquela reunião, né? Que o que manda é a matrícula. Se a matrícula diz que ele é urbano... Eu acho também. A expansão, quando se fala expansão urbana, é muito abrangente, né?
A gente não sabe qual vai ser a expansão. Não, aquela área é expansão urbana. Se for imóvel territorial e pagando IPTU, né, mesmo sendo expansão urbana, poderá ser financiado normalmente. Acredito eu, né? Não sei se... Perfeito. O entendimento é esse mesmo. Vamos para o próximo aqui. Djalma Gonçalves. Um cliente quer comprar um imóvel já financiado, cujo saldo devedor é, por exemplo, 50 mil. A Caixa transfere para o comprador do financiamento o saldo devedor? A Caixa vai para o saldo devedor do comprador? Não existe transferência de saldo devedor, tá? É sempre uma nova operação liquidando a antiga. Então, quem está comprando vai fazer uma operação nova com base nos parâmetros de hoje, e aí essa operação vai liquidar a operação antiga, mas não há transferência. É sempre um contrato liquidando o outro. Tá? Mas termos mesmo, né? Porque o seu contrato, né, já está quitando aquela porque a pessoa às vezes fala em transferência, porque, por exemplo, ela quer manter as mesmas condições que aquele contrato tinha. E aí não existe. Por isso que a gente precisa deixar claro, porque quando você firma um contrato, hoje, por enquanto a Caixa não faz a renegociação dos contratos habitacionais, você firmou o contrato ali por 420, 360 meses, ele vai ter até o final aquela condição. Então, oi? Ederson, oi, congelou a imagem por alguns segundos aí. Não aqui está tranquilo. Não, mas congelou, pelo menos para mim, eu não vi a resposta da última pergunta. Congelou. Pode repetir aí? Vou repetir. É assim, não há transferência de contratos, transferência de dívida, tá? Então, sempre quem está comprando aquele imóvel financiado vai fazer um financiamento novo nas condições de hoje, e o financiamento novo quita o financiamento antigo. E às vezes as pessoas falam em transferência na intenção de manter as condições daquele financiamento. Por exemplo, a taxa de juros, alguma coisa assim. Não há essa possibilidade. O novo vai liquidar o antigo. Porque eu firmo hoje um contrato e aquelas condições deles vão valer até o final. Então, se no meio desse tempo eu vender para alguém, a pessoa vai ter que fazer um novo financiamento com as condições daquela época, sejam melhores ou piores. Ou seja, Ederson, Melk, só uma pergunta. Ou seja, antigamente havia a subrogação de contrato, né? Hoje não existe mais. Não existe mais. Não existe. Vamos lá, então. Olha, só tem mais uma pergunta aqui. A pergunta é do Jedson Moreira. Ele diz, boa tarde. Boa tarde, Jedson. A Caixa tem algum desconto ou crédito especial para os moradores do Pinheiro e adjacências? Bem, tudo que a gente falou aqui se aplica para o pessoal do Pinheiro, né? Não, por enquanto não temos um convênio exclusivo, né? Mas a gente está com uma taxa, no geral, muito boa, que a gente colocou aqui, e tem essa condição que eu falei aqui já algumas vezes, o imóvel, que é o empreendimento que é financiado, a sua produção é financiada pela Caixa, os adquirentes podem ter um enquadramento como servidor público, mesmo que não seja. A gente dá essa condição que não é restrito para o Pinheiro, é para todo mundo, na verdade. Bom, não temos mais perguntas do chat, por favor, fique à vontade. Se o doutor Edson quiser fazer mais alguma pergunta. Eu queria assim, até conversamos antes de começar esse evento, falar conversar um pouco sobre o credenciamento da Caixa para novos corretores, né, porque a Caixa está fechada hoje, né? É um assunto importante. Eu até tinha falado com o Ederson para que, se possível, trouxesse a gerência lá, que é o Chico, lá, o Francisco, Recife e tal. Mas vamos fazer um outro evento. Este credenciamento é muito importante para os corretores, né? Tem dado aqui no Estado, inclusive o ano passado, eu acho, nós fomos, passado, foi retrasado, acho que foi passado, nós ficamos numa colocação muito boa a nível de Brasil em termos de vendas. Porque, queiramos ou não, a Caixa hoje é a maior imobiliária do Brasil, né? Porque tem um monte de imóveis aí que são retomados. E sabe, se brincar do mundo. Como, Anderson, não vi? Eu estou dizendo, maior do Brasil, quiçá maior do mundo, quem sabe?
Eu acho que é a maior do mundo mesmo. Eu acho que é a maior do mundo, né? A Caixa deve ter hoje, me corrija se eu estiver errado, não tenho esse levantamento preciso, mas deve ter em torno de, aqui em Alagoas, em torno de 2.000 imóveis. No Brasil, acho que esse número é muito grande. Então, nós temos hoje 109 corretores credenciados. Temos corretores exclusivamente para vender imóveis de Caixa. Exclusivamente. O corretor se dedicou para vender os imóveis da Caixa. Então, vamos conversar um pouco sobre esse assunto, porque pretendo, Ederson e Melk, mais na frente, né, a gente fazer uma live também assim, exclusivamente sobre esse assunto, que é muito interessante, porque a Caixa paga pontualmente, até parece que o 5º dia ou 10º dia do mês de emitir a nota, e a gente está tendo um sucesso muito grande aqui no estado, de venda de imóveis. Então, para o corretor, que é hoje o dia dele, nosso dia, meu dia, né, é muito importante a gente saber que a Caixa também tem esse canal. Eu sei que não tem nada ligado com vocês, né, porque é outra área, mas a gente poderia bater um papo um pouco, Ederson e Melk, sobre esse assunto. Pode ser? Pode. Então, assim, infelizmente é verdade que a Caixa tem um grande estoque de imóveis. Só para deixar claro aqui que a gente não quer ter um grande estoque de imóveis e a gente não quer ser imobiliária, a Caixa não quer ter que retomar imóvel, muito pelo contrário. A gente quer que as pessoas comprem, fiquem com eles, vão até o final e que dê tudo dê certo. Mas, infelizmente, né, a vida real é assim, acontece, a gente tem um grande estoque. E a participação dos corretores para a gente se desfazer desse estoque é fundamental. Mais uma área que precisa muito de vocês. Então, nós conversamos anteontem, conversei com o Francisco, que é o gerente da gerência que cuida dos leilões e dessa área do patrimônio da Caixa. E o edital está em preparação. Muito competente, inclusive, viu, Ederson? Muito competente. Disponível, gosto demais de Francisco. Tem o Pablo, que é o representante da área aqui. Pablo é um gênio. Todos nós gostamos dele, viu, Melk? Também, viu? O Pablo aqui é perfeito. Pablo é mesmo. E, assim, a gente tem uma perspectiva, eles passaram a ter uma perspectiva desse edital sair agora em setembro. Eles acreditam que ele sai agora em setembro. E assim que o edital for divulgado, a gente vai imediatamente convidar vocês para fazer sim uma reunião, trazer o Francisco, o Pablo aqui para a gente discutir junto e passar todos os detalhes. A gente quer que o máximo de corretores estejam credenciados, participando, oferecendo os nossos imóveis, porque a gente realmente precisa desmobilizar. A gente tem que tirar esses imóveis do patrimônio da Caixa, ficar ali imobilizado. A gente precisa transformar isso em liquidez, em dinheiro, para jogar no mercado, para emprestar, que é para isso que a gente serve, né? A nossa função é essa. Hoje, né, na verdade, o edital da Caixa que saiu da última vez, eu acho que tem 3 anos, né, eu fui até para o lançamento em Brasília, com o superintendente na época, eu acho que não sei como era o nome na época, do Brasil, enfim. Aliás, diretor da Caixa na época, que nós fomos para o lançamento, e foram todos os presidentes dos CRES do Brasil, e realmente foi um lançamento, que é uma conquista que o COFES, Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, sempre batalhou, sempre procurou, e graças a Deus conseguimos, né, para a categoria. Eu sou do tempo ainda que pertencia ao grupo de vocês, como advogado, e o Sindimóveis, que era o sindicato da época, de Alagoas, pleiteou para a Caixa pagar e a gente não conseguiu. O que é que a Caixa fez? Abriu para o Sindimóveis vender e quem pagava a comissão era o comprador. Assinava uma declaração e pagava. Aí o Ministério Público Federal depois proibiu isso, que o comprador não tinha obrigação nenhuma de pagar, muito justamente de pagar a comissão. Hoje a Caixa paga religiosamente aos corretores que vendem. Se ele emite uma nota, eu sou testemunho, porque eu estou nessa parceria. Essa parceria é nível de Brasil, mas estou nessa parceria como presidente do conselho daqui. Então,
nós temos 109, 110, alguma coisa desse tipo, corretores credenciados, que sobrevivem de imóveis da Caixa. Né? Lamentavelmente, como disse o Ederson, esses imóveis são retomados por falta de pagamento, que nós não gostaríamos. Mas, já que a realidade é essa, né, Ederson e Melk? Aí a Caixa abriu esse credenciamento e, desde o início da pandemia, ela não renovou mais nenhum contrato. E tem alguns critérios para permanecer. Não é simplesmente você se credenciar e ficar lá aguardando. Não, se você não tiver produção, você tem uma cláusula no contrato, pelo menos na anterior, né, dessa atual, aliás, que se você não vende, você não faz nada, deve abrir vaga para outra pessoa. Então, espero que o edital que venha, que deve ser muito mais atual, né, face a essa pandemia, e a gente vai fazer uma live bem legal com relação a isso. A expectativa é grande dos corretores, né, nesse novo filão de venda. Vamos, com certeza. Eu acho que vamos ter novidades agora em setembro. É urgente que esse edital saia logo. E assim que tiver as definições, a gente vai estar junto de vocês aqui, trazendo o pessoal da Agili, o Francisco e o Pablo, para conversar também. Muito bom. Fica à vontade, meu. Não, vocês que me dizem como é que está a programação de vocês. Tem umas 2 perguntas aqui, a gente pode fazer as 2 para fechar. Compartilhei aqui no chat os contatos da Superintendência Executiva de Habitação, tá? O WhatsApp é o número fixo, pode causar estranheza, mas é isso mesmo. E o e-mail, tá? Vou fazer as 2 perguntas e a gente está me chamando em outra ligação. Em outra ligação aqui. Deixa eu pegar aqui novamente, só um instante. A penúltima, do Conselho Imobiliário. Existe algum projeto para uma linha de crédito especial para o corretor de imóveis comprar a sua casa própria? Porque o corretor de imóveis, ele está vendendo, né, realizando o sonho dele, mas ele também quer realizar o sonho dele. E aí, Caixa, tem algum estudo? Vou deixar para você, Ederson. Tá, eu acho, por enquanto não temos, mas acho que cabe aí, de repente, até um convênio com o Cresce. Quem sabe? Vamos fazer essa proposta, um convênio especial com o Cresce para o corretor. Achei muito boa a ideia. O Conselho Imobiliário é do nosso conselheiro Arivaldo, nosso conselheiro efetivo. Tem uma pergunta pertinente, né? Isso não poderá ser feito de modo regional, terá que ser feito a nível de Brasil pelo COFES, porque nós somos de sistemas, temos 26 conselhos regionais. E os conselhos regionais, acredito, né, que a Caixa não abra nenhuma linha de crédito nesse sentido, apesar de ser justo e apoio, nesse sentido, se não for um pedido a nível nacional. Vou aproveitar a sugestão do Erivaldo e vou encaminhar ao nosso presidente, João Teodoro, nesse sentido, né? Se ele pode solicitar à Caixa um financiamento diferenciado, como é, por exemplo, o financiamento de carro, por exemplo, que a pessoa tem uma deficiência, como é o financiamento para táxi, né? A gente está batalhando, inclusive o Fernando Polo, acho que o Fernando Polo colocou um projeto de lei, uma PL, na Câmara, no Senado, sobre a necessidade do corretor de imóvel, que é autônomo e precisa do carro, de aplicação no mesmo molde que é para pessoas que têm deficiência, para isenção do IPI, que é em torno de, eu acho que 30%, né? 30%, 32%. Nós já fizemos esse trabalho, já participamos. Temos uma frente parlamentar do COFES, em Brasília, com vários projetos, dentre eles este, né? Esse carro que eu falei, porque é um meio de transporte do corretor. O corretor sem carro fica muito difícil ganhar o seu, né? Trazer a sua feira para dentro de casa. E vou incluir também, não sei se já tem um projeto, viu, Edivaldo? Não sei se já tem um projeto, mas se não tiver, também vou encaminhar esse pedido, que é muito, muito oportuna a pergunta que ele fez, viu, Mel? Tem o nosso parecer positivo, favorável. Muito legal. E aí, para a gente encerrar, tem mais uma pergunta aqui da Berenice Torres.
nós temos diversos tipos de taxas de financiamento. Será que a Caixa poderia estudar um diferencial para os moradores do Pinheiro? Eu não vejo, assim, por enquanto, uma necessidade de um convênio específico. A princípio, pelas pessoas do Pinheiro que a gente vem atendendo, as pessoas que já receberam alguma indenização e estão dando entrada, as linhas estão atendendo. Mas tudo, assim como essa proposta do convênio, da taxa diferenciada para o corretor, tudo pode ser colocado. Mas pela perspectiva que nós temos, no princípio, as linhas de mercado, com as taxas novas, com essas reduções que ocorreram agora esse mês, elas estão atendendo à necessidade do pessoal do Pinheiro. Claro que tem casos específicos, né? A gente teve o lançamento aí de um programa novo, um programa mais social, que ainda tem muitas coisas que vão ser detalhadas. De repente, para uma faixa da população mais carente, pode ser que haja necessidade, por exemplo, de construção de empreendimentos específicos, coisas assim, mas aí a gente já sai um pouco da esfera do mercado e adentra a esfera do poder público, né? Então, eu vejo que, por enquanto, a gente está conseguindo atender a demanda do pessoal do Pinheiro. Muito bom. Passa a palavra, então, para o doutor Edilson, né, fazer um fechamento. Não sei se o Ederson quer fazer as considerações finais. Não, consideração final, quero só agradecer mais uma vez por vocês estarem com a gente aqui nesse feriado, de gastarem essas quase 2 horas aí do seu dia, do dia do corretor, conversando conosco, perguntando, interagindo, e dizer que, mais uma vez, que vocês são parceiros muito importantes para a gente da Caixa, que a gente está à disposição de melhorar o processo, de resolver qualquer pendência que vocês estejam sentindo, qualquer coisa nesse fluxo da compra, desde do cliente procurar vocês para ajudar a escolher um imóvel, até o momento dele receber o contrato registrado, qualquer coisa que esteja emperrando, todos os setores da Caixa, da área negocial, passando pela engenharia, pelo jurídico, pela alta administração da empresa, todos eles estão voltados para azeitar esse processo e para que ele corra muito bem, para que a gente possa financiar mais, os clientes possam comprar mais e vocês possam vender mais e que todo mundo saia ganhando nesse processo, tá bom? Então, muito obrigado e qualquer coisa, estão aí os nossos contatos, a gente está à disposição de vocês. Um grande abraço. Deixa eu fazer meus agradecimentos aqui antes do encerramento do Dr. Edilson. Coloquei também o contato da GIAB no chat aqui do YouTube, tá? Vocês podem estar entrando em contato com a gente para tirar dúvidas. A nossa parte, ela é mais macro, né? Trata muito mais de empreendimento, mas nós temos um braço, né, da gerência de habitação, que é justamente o contrato PF, né? Então, o projeto que vocês mandam para análise, as características, né, que a gente tem observado nos imóveis, às vezes vocês recebem alguma negativa, não entende o motivo daquela negativa, como solucionar. Então, assim, para tudo isso a gente vai estar à disposição de vocês, o contato está aí, podem falar com a gente direto, tá? E agradecer novamente ao Cresce, parabenizar novamente os corretores pelo seu dia, e dizer que o Ederson, a GIAB também, no meu caso, a Caixa, está sempre à disposição de vocês, tá? Perfeito, Melk e Ederson. Finalizando, né, só agradecer esses 450 mil corretores do Brasil, nosso aqui 6.400 por aí, pela ascensão da nossa categoria, pela proximidade da Caixa com os corretores, que realmente a Caixa é uma parceira inigualável dos corretores, e essa aproximação nossa, né, o Ederson, o Melk e os gerentes regionais, tanto aqui como no interior, como falei inicialmente, né, é muito salutar, entendeu? Então, gostaria imensamente de agradecer a vocês por tirar vocês desse feriado e estar aqui com a gente uma hora e meia, mas ainda dá para aproveitar o resto do dia. Parabéns aos corretores, parabéns a Caixas e vamos em frente. Foi muito bom aproveitar o feriado com vocês, tá? Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Tchau.